Livre das fúrias, Kratos finalmente havia quebrado o juramento que o aprisionava. Mas quebrar o pacto não significava liberdade. Mesmo sem aquelas correntes, ele continuava servindo aos deuses do Olimpo. Kratos acreditava que, obedecendo suas ordens, um dia os deuses cumpririam a promessa que haviam feito. Apagar as memórias que o atormentavam. As lembranças da noite em que matou sua própria família ainda o perseguiam. E foi exatamente nesse momento que surgiu uma nova missão. Uma missão que mudaria o destino do próprio Olimpo. O desaparecimento do Sol. O mundo começava a mergulhar no caos. O deus do Sol, Hélios, havia sido capturado. Sem sua luz, a terra começava a congelar. Tempestades surgiam nos mares. E os deuses do Olimpo caíam em um sono profundo. Mais uma vez, apenas um guerreiro foi chamado para resolver o impossível. Kratos. Sua missão era simples: trazer o Sol de volta. A jornada de Kratos o leva até os domínios do submundo. Lá, ele descobre que tudo fazia parte de um plano. A responsável era Perséfone. No jogo, Perséfone planeja destruir os pilares que sustentam o mundo, libertando o titã Atlas e trazendo o fim da própria criação. Mas aqui existe uma diferença importante em relação à mitologia. Na mitologia grega original, Perséfone não é uma inimiga dos deuses. Ela é a rainha do submundo e esposa de Hades. Seu papel está ligado ao ciclo da vida e das estações. A destruição do mundo nunca fez parte de sua história. O reencontro nos Campos Elíseos. Durante sua jornada pelo submundo, Kratos chega aos lendários Campos Elíseos, o paraíso reservado às almas dos heróis. E ali acontece algo inesperado. Kratos reencontra sua filha, a criança que ele acreditava ter perdido para sempre. Por um breve momento, o guerreiro finalmente encontra paz. Mas essa paz tinha um preço. Kratos descobre que o plano de Perséfone destruiria não apenas o mundo dos vivos, mas também os próprios Campos Elíseos, incluindo sua filha. E naquele momento, ele precisa tomar uma decisão impossível: salvar o mundo ou permanecer ali, vivendo a única felicidade que ainda lhe restava. Por um instante, Kratos hesita. Seus braços seguram aquilo que ele mais amou na vida, aquilo que ele perdeu por suas próprias mãos. Ficar significava esquecer a dor. Ir embora significava revivê-la. Mas no silêncio daquele momento, ele entende. Aquele não era um presente. Era uma despedida. Kratos abandona os Campos Elíseos, recupera seus poderes e enfrenta Perséfone. A batalha é brutal. Uma luta entre um mortal e uma deusa. No final, Kratos vence. Perséfone é derrotada. Atlas é forçado novamente a sustentar os pilares do mundo. E o Sol finalmente retorna ao céu. Hélios é libertado. O equilíbrio do mundo é restaurado. Mas algo importante havia acontecido. Kratos havia matado uma deusa. A primeira. Algo que os deuses ainda não percebiam. Ali começava a queda dos deuses do Olimpo. Depois dessa missão, Kratos continua servindo aos deuses, ainda acreditando que um dia eles cumpririam sua promessa. É exatamente aqui que voltamos aos acontecimentos de God of War clássico. Kratos navega em direção à cidade de Atenas. A cidade está sendo destruída. O responsável é o próprio deus da guerra, Ares, o mesmo deus que um dia salvou Kratos. Agora ameaça destruir toda a Grécia. Para derrotar Ares, Kratos recebe uma missão impossível: encontrar a lendária Caixa de Pandora, um artefato criado pelos próprios deuses, a única arma capaz de matar um deus. Depois de enfrentar monstros, armadilhas e criaturas gigantescas,
Kratos finalmente encontra a caixa. Ao abri-la, ele absorve um poder divino, um poder capaz de enfrentar Ares. A batalha final destrói grande parte de Atenas. De um lado, o deus da guerra. Do outro, o guerreiro que ele próprio criou. E então, o impossível acontece. Um mortal derrota um deus do Olimpo. Ares é morto. Se a queda dos deuses havia começado com Perséfone, agora o próprio Olimpo começava a sentir o peso desse destino. Com Ares derrotado, os deuses finalmente reconhecem o feito de Kratos. Atena oferece a ele uma recompensa: o trono do deus da guerra. Kratos, o antigo guerreiro espartano, agora poderia se tornar um deus. Mas antes que essa nova era comece, uma verdade esquecida começa a surgir. Kratos descobre que seu irmão ainda está vivo e que os deuses esconderam essa verdade dele por toda a vida, uma revelação que mudaria tudo. E é exatamente aqui que começa a ver a história de God of War, Ghost of Sparta.